Olá, Thaís, boa noite. Eu vou começar lendo os exercícios. Duas casas de veraneio X e Y são situadas na mesma margem de um rio. De X avistam-se a casa Y e a estrada de um clube particular, na outra margem sobre um ângulo de 56 graus. De Y avistam-se a entrada do clube e a casa X, sobre um ângulo de 42 graus. Admita que, nesse trecho, as margens do rio são paralelas e use os valores. Seno 42 graus é aproximadamente 0,67, o seno de 56 graus é aproximadamente 0,83 e o seno de 82, que é aproximadamente 0,99. Sabendo que a distância entre x e a entrada do clube é de 60 metros, determine o número interior mais próximo que representa a distância entre a entrada do clube Y. Bom, antes de começar toda a conta, eu quis determinar o ângulo C, qual era o valor dele. Então, a gente sabe que a soma de todos os lados do triângulo dá 180. Como a gente já tinha os 56 graus do ângulo X e o 42 do ângulo Y, eu somei esses dois ângulos, que deu 98, e tirei de 180, que no caso deu o resultado 82, que seria o ângulo do C. Bom, agora a gente vai estar nomeando os lados do triângulo. O lado oposto de X, a gente vai chamar ele de X, e o lado oposto de Y. E o do C, que a gente acabou de achar que é 82 graus, a gente também vai nomear ele de C. Bom, no enunciado diz que entre o valor X e a entrada do clube é de 600 metros. Então, eu coloquei no desenho 600 metros entre o X até a letra C, que é o que o enunciado pede para facilitar na hora e ficar mais fácil visivelmente na conta pra gente. Logo após isso, a gente vai fazer o que o enunciado pede, que é determinar o número inteiro mais próximo do que representa. Para isso, a gente vai usar a lei do cosseno. E basicamente é o x dividido pelo seno de x, o y dividido pelo seno de y e o c dividido pelo seno de c. Bom, a gente tem que determinar a distância do y até a entrada do clube, que é o c. Então, a gente tem que descobrir o valor do x. E para isso, a gente vai estar usando a proporção. Nós vamos usar duas frações, criando assim uma proporção. A gente vai pegar o x dividido pelo seno de x, que é igual a... Como a gente tem o valor de y, vai ficar y dividido pelo seno de y. Daí eu coloquei embaixo o x dividido pelo seno de 56, que é o que é referente ao ângulo x, que a gente pode ver na imagem, que é igual ao y, que vai ficar 600, que é dividido pelo seno de y, que é o ângulo 42 graus, que a gente pode ver na imagem. Bom, para a gente fazer ela está pedindo qual é a distância do y até a entrada. A entrada a gente sabe que é o c, então a gente tem que descobrir o x, que fica bem nesse meio do y e do c. Para isso, a gente vai usar duas frações, que vai ser a x dividida pelo seno de x, que é igual a y dividida pelo seno de y. A gente vai escrever essas duas frações e embaixo eu substituir elas, que ficou o x dividido pelo seno de 56, que é o valor que a gente tem que representa o x na nossa figura, que vai ficar igual a 600, que é o valor do y na imagem do lado esquerdo, dividido pelo seno de 42, que é o valor do y no ângulo. Bom, logo após isso, a gente vai vamos colocar embaixo o x dividido pelo 0,86, que é o valor do seno que o enunciado nos dá, aqui está escrito. Rio paralelo e usa os valores, que seno 42 é aproximadamente 6,67 e o de 56, 0,83. Então, a gente coloca o x dividido pelo 0,83, que é igual ao 600, que era o que a gente já tinha colocado anteriormente, dividido pelo 0,67, que é o que o enunciado nos deu. Bom, após a gente fazer isso, a gente vai multiplicar essa continha em x. Então, no caso, vai ficar x vezes 0,67 igual a 600 vezes
é 0,83. Daí 0,67x, né? Que fazendo 600,83 vai ficar 498. Então ficou 0,67x igual a 498. A gente pega, joga o 0,67 pro outro lado, ele passa dividindo, que vai ficar igual a 7 igual a 498 dividido por 0,67, que vamos ter o resultado de x é igual a 743,28. Como ele pede um número inteiro e está em dízima, então a gente vai arredondar para 743 metros. Bom, agora a gente vai usar o mesmo esquema, só que a gente tem que descobrir a distância entre a casa x e a y, e daí para isso a gente vai usar as duas frações, só que agora são diferentes. A gente vai usar a y, que é dividida pelo seno de y, que vai ser igual a c, dividido pelo seno de c. O seno de c, o y, vai ser 600 dividido pelo seno de 42, que é o que equivale ao ângulo, que nem eu disse no exercício anterior. E daí a gente vai dividir pelo c, que é dividido pelo seno de 82. E daí embaixo a gente substitui esses valores, que vai ficar 600 dividido pelo 0,67, que é o número que deu no nosso enunciado, né, pra gente. E vai ficar igual a c dividido pelo 0,99, que também é um número que a gente pode encontrar no enunciado. Daí depois disso, a gente vai fazer de novo a regrinha de 3. Então a gente vai fazer 0,67 vezes o c, e depois o 600 vezes 0,99. Vai ficar nossa continha 0,67 vezes c igual a 600 vezes 0,99. Daí nisso a gente vai reduzir a 0,67c igual a 594, que foi a multiplicação que a gente fez a 600 vezes 0,99. Depois disso a gente vai jogar o c pro outro lado, quer dizer, vamos jogar o 0,67 pro outro lado. Então, se ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar c igual a 594 dividido por 0,67. A gente vai fazer essa divisão, que vai dar 886,56. Então, vai ficar c igual a 886,56. Só que, como é número quebrado, é uma dízima, e ele tá pedindo um número inteiro, a gente vai arredondar, e a gente vai tá arredondando ele para 887 metros. Então, o resultado é 887 metros. Bom, agora no C a gente vai ter que achar a largura do rio. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer um triângulo que vai representar essa condição. Então, a gente vai fazer o triângulo retângulo. Vamos colocar o vértice x, daí vamos colocar o ângulo de 90 graus, os 600, os 600, que é a distância na diagonal cruzando o rio, e L, que é a largura do rio. A gente vai aplicar a razão trigonométrica, e a que a gente vai estar aplicando vai ser a do seno, porque a gente tem um cateto oposto e a hipotenusa. Então, eu representei do lado o seno do cateto alfa, que é igual ao cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, o seno de 56 graus forneceram pra gente no enunciado, que é igual a 0,83. Então, após a gente colocar o 0,83, a gente coloca que é igual ao lado, que é o nosso cateto oposto, e a hipotenusa, que seria o 600. Então, vai ficar 0,83 igual ao lado oposto dividido pelo nossa hipotenusa, que é 600. Dito isso, o 0,83 vezes 600 é igual ao lado. Após isso, né, a gente vai pegar o 0,83 fazer vezes 600, que vai dar 498 igual a L, significa que o nosso lado tem o valor de 498 metros. Bom, agora a gente está no exercício 2 e eu vou ler o enunciado. O motorista de caminhão precisa fazer entregas na cidade Alphabeta.
distante de 10 raiz quadrada de 13 km, aproximadamente 36 km, entre si. Do ponto P em que se encontra na bifurcação de uma estrada, ele sabe que a distância a beta é o triplo da distância a alfa. Daí a gente tem um triângulo. Sabendo que mede APB igual a 120 graus e que a velocidade máxima permitida no trecho de P a beta é de 50 km, determine o tempo mínimo que será gasto para chegar ao beta, onde será feita a primeira entrega. Bom, logo no enunciado, ele fala que a distância entre o A e o B, o ponto alfa e o beta, é de 10 raiz quadrada de 13. Então, a gente colocou aqui já para facilitar na hora da gente fazer a conta. E a gente sabe também que a distância da beta é o triplo da distância da alfa. Então, como a gente não sabe, porém a gente não sabe o valor, mas a gente sabe que é o triplo, a gente vai estar colocando o 3 vezes aonde a gente quer descobrir o valor. Outra informação que o enunciado dá pra gente é que o APB, no ângulo APB, ele forma um grau de 120. Então, a gente adiciona aqui também onde está o P, onde é o grau do P, o valor de 120. Bom, para a gente resolver esse exercício, a gente vai usar as leis do cosseno e para isso a gente vai ter que nomear os lados do triângulo. Então, o lado beta, o lado oposto, a gente vai dar o nome de B e o alfa, que é o lado oposto dele, a gente vai dar o nome de A. E o vértice B, quer dizer, P, a gente também, o lado oposto, a gente vai dar o nome de P. Bom, logo após isso, a gente coloca o P elevado a 2, P ao quadrado, igual ao A ao quadrado, mais o B ao quadrado, menos 2AB, vezes o cosseno P, que seria o cosseno 120 graus, né? Depois disso, a gente vai substituir, que vai ficar o 10 raiz quadrada de 13 ao quadrado, igual a o 3x ao quadrado, mais o x ao quadrado, que é menos 2, vezes 3x, vezes x, que vai ficar menos 1/2, que vai ficar desenvolvendo 10 elevado ao quadrado, vai ficar 100. A gente multiplica, sempre mudando o radical para o expoente 2. Então, vai ficar o 100 vezes o 13. Daí, isso a gente faz o 3 elevado ao 2, que vai ficar 9. 9x elevado ao quadrado, que vai ficar 9x ao quadrado, que vai dar negativo com negativo positivo. Então, a gente pode simplificar o 2 no numerador com 2, com o denominador, que o 3x vezes o x vai ficar o 3x elevado ao quadrado. Bom, a gente pode agrupar os termos semelhantes daí, que vai ficar o 100 vezes o 13, que vai ficar 1.300, que é igual a 9 mais 1 mais 3, que vai ficar 13, x elevado ao quadrado. Bom, daí a gente deu continuidade à continha, que vai ficar x ao quadrado igual a 1.300 dividido por 13, que vai dar x ao quadrado, que é igual a 100. Logo embaixo a gente coloca o x, daí extraindo a raiz quadrada de 100, a gente vai acabar tendo o x igual a 10. Bom, teria o valor negativo também, mas como é sobre distância, então a gente só pega o valor positivo. Então, a distância PB, que é o equivalente ao lado A, ela vai ficar A, que equivale ao 3x,
Então, o nosso x a gente já descobriu que é o 10, é o 10. Então, A é igual a 3 vezes o 10. Então, a gente fazendo essa multiplicação, o lado A vai estar equivalendo a 30 quilômetros. Agora, a gente calcula o tempo fazendo a proporção de 50 quilômetros dividido por hora, que é igual a 30 quilômetros, que vai demorar x horas. Daí a gente pode multiplicar cruzados, que vai ficar 50 vezes x, que é igual a 30 vezes 1. Daí vai ficar 50x igual a 30. Daí a gente passa o 50 pro outro lado, ele passa dividindo, então vai ficar x igual a 30 dividindo 50. Daí a gente faz essa continha de divisão, ou a gente pode simplificar, que vai ficar o x igual a 3/5 de horas, que vai equivaler a 3 dividido por 5 vezes a hora de 60 minutos. Então, 3 vezes 60 vai dar 180. 180 dividido por 5 vai dar 36 minutos.